mansidão do teu olhar. Eu canto, eu amo, me acalmo, eu vivo. Eu canto, eu amo, me acalmo, eu vivo. Oh, Rabi, celeste amigo, nas margens do Tiberíades falastes de amor. Eu canto, eu amo, me acalmo, eu vivo. Eu canto, eu amo, me acalmo, eu vivo. Brilha no céu como estrela, luz para todos os caminhos. Brilha na terra e no seu coração, brilha em mim, em ti, em forma de canção. Oh, Rabi da Galileia, na mansidão do teu olhar. Eu canto, eu amo, me acalmo, eu vivo. Eu canto, eu amo, me acalmo, eu vivo. Que a paz do Senhor esteja conosco a partir deste momento, que possamos abrir os nossos corações e as nossas mentes para sentir a presença dos coordenadores espirituais, dos nossos mentores, dos nossos amigos do plano espiritual que coordenam esse trabalho. Pedimos ainda ao nosso Mestre Jesus que possa continuar nos ofertando do seu Evangelho, nos ofertando suas boas vibrações, principalmente essa seara de trabalho abençoada. Por fim, agradecemos a Deus, nosso Pai, que Ele possa abençoar todas as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que têm pedido oração nos nossos grupos, levamos a elas nossos pensamentos e que o Teu amparo permaneça com todas as pessoas que passam por dificuldades e que possa continuar nos auxiliando na nossa jornada, na nossa caminhada em busca de crescimento. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Bom dia, amigos. Bom dia, colegas da associação, frequentadores, trabalhadores, principalmente você que está assistindo a gente, seja de casa, seja pelo YouTube. É um prazer darmos início a mais uma reunião pública da Associação Espírita André Luiz.
Hoje nós teremos os estudos de Palavra de Vida Eterna, como de costume, 10 minutos, e depois mais aproximadamente 30 minutos do estudo do Livro dos Espíritos. Nossas expositoras de hoje serão a Raquel e a nossa companheira Guigui, tá bom? Eu queria agradecer mais uma vez a todos que participam dessa proposta de estudo, dessa proposta de se esclarecer mesmo, né? E faço convite também para quem tiver disponibilidade, quem quiser, nos ajudar a divulgar as reuniões presenciais na casa, que acontecem aos domingos e às segundas, de 19 às 20 horas. Temos também a campanha do quilo, que ocorre de 15 em 15 dias aos domingos, sempre enviamos as divulgações. E também quem quiser colaborar com algum alimento, alguma coisa, pode levar direto nos dias de reunião pública, tá bom? Agradeço muito a presença mais uma vez e vamos ao nosso estudo. Abraço. Olá, muita paz para todos. Nós vamos hoje, mais uma vez, trabalhar mais um capítulo da excelente obra Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Hoje o capítulo 61, Perdão, Remédio Santo. Vamos à leitura do texto. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus, Lucas 23, 34. Toda vez que a moléstia te ameaça, recorres necessariamente aos remédios que te liberem da apreensão. Agentes calmantes para a dor, sedativos para a ansiedade. Em suma, à face de qualquer embaraço físico, procuras reabilitar as funções do órgão lesado. Lembra-te de semelhante impositivo e recorda que há pensamentos enfermiços de queixa e mágoa, de prevenção e antipatia, a te solicitarem adequada medicação para que se te restaure o equilíbrio. E se nas doenças vulgares reclamas despreocupação em favor da cura, é natural que nos achaques do espírito necessites de esquecimento para que se te refaçam as forças. O perdão é, pois, remédio santo para a euforia da mente na luta cotidiana. Tanto quanto não deves conservar detritos e infecções no vaso orgânico, não mantenhas aversão e rancor na própria alma. Perdoa a quantos te aborreçam. Perdoa a quantos te firam. Perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo a imperfeição e fraquezas que lhes são peculiares, tanto quanto ainda desajustados trazemos também as nossas. É por isso que Jesus, o emissário divino, crucificado pela perseguição gratuita, rogou a Deus ante os próprios algozes: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E deixando os ofensores nas inibições próprias, a cada um sustentou em si a luz do amor que dissolve toda sombra, induzindo-nos à conquista da luz eterna. Então, nós temos aqui, um texto sobre o perdão. E no título, Remédio Santo. Então, a referência aqui do nosso amigo Emmanuel, aproveitando essa passagem de Jesus lá no Gólgota, naquele momento onde ele estava sendo crucificado, já quase que nos momentos derradeiros mesmo, dessa crucificação, ele olha para aqueles que estavam ali, todos, mas sobretudo os que estavam participando de uma forma infeliz da crucificação, E pede: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, Então, por que Jesus faz essa referência
aqueles que estavam, né, o sacrificando. Nós podemos compreender que se tratava de espíritos onde havia a ignorância, né? Ignorar o bem, ignorar o entendimento da força do bem. E é para esses que Jesus está pedindo, né, ao Pai o perdão, né, pelas atitudes infelizes que eles estavam praticando. Nós que estamos estudando um pouco, né, compreendendo um pouco as orientações que a doutrina espírita nos traz, sabemos que nossas ações, elas acabam tendo uma consequência, né, positiva ou negativa, de acordo com a intenção. E sabendo disso, o mestre pede, né, ao Pai por esses irmãos infelizes nas suas ações, naquele instante. E seguindo, o texto vai nos falar de uma forma bastante importante sobre essa questão do perdão, né? Então ele está começando dizendo para a gente que toda vez que a gente percebe que algo está nos incomodando, né? Estamos sentindo ali um mal-estar, um incômodo no nosso corpo físico, né? Uma dor. Nós nos recorremos às medicações, nós vamos até os médicos, né? Fazemos exames e acabamos por buscar uma forma de resolver, né, essa questão orgânica, né? De forma que venhamos a nos sentir bem, sentir com uma boa saúde. Mas com relação às nossas questões emocionais, né? Com relação àquilo que sentimos, qual o melhor remédio para tudo isso? Né? Será que basta tomar ali um analgésico? Nós sabemos que não, né? É preciso mais, é preciso bem mais. Ele fala para a gente, lembra-te de semelhante positivo e recorda que há pensamentos enfermiços de queixa e mágoa, de prevenção e antipatia, a te solicitarem adequada medicação para que se te restaure o equilíbrio. Ou seja, né, essas questões emocionais que podem ser de acordo com sensações ruins em relação ao outro, né? Ele fala que pensamentos, queixas, mágoas, antipatias, elas requerem de nós um novo tratamento, né? Um tratamento que vá de encontro a essa palavra que está sendo trazida aqui no texto, que é a palavra perdão, né? Então, o que vem a ser a atitude do perdão? Né? Alguns falam que é o esquecimento da falta, não é? Esquecer. Mas como será esse esquecer? Né? Então, se houve ali entre duas pessoas, entre um grupo de pessoas, algumas situações infelizes que levaram a desavenças, a desentendimentos, mágoas, rancores, é preciso que aquela pessoa que se sinta ferida, ela de certa forma trabalhe em si, se ela quer seguir as orientações do Mestre Jesus, o esquecimento. Mas esse esquecimento não se trata de eu esqueci, passou, né? Não estou lembrando mais disso, já perdoei. Mas quando encontra às vezes com aquela pessoa, ainda tem aquela aversão dentro de si, né? Então esqueceu como? Perdoou como? Não é? Então o que o mestre está nos orientando através da sua mensagem, através do seu exemplo, é que não vai haver o esquecimento do que houve, posto que você sempre vai se lembrar, mas que pode haver sim uma mudança de olhar em relação àquilo. Vamos dar um exemplo, né? Às vezes a pessoa
conhece um outro de infância. E na infância houve ali um desentendimento forte, né? Que gerou talvez até um machucado mesmo, né? Um machucado, uma ferida, uma cicatriz. Passado muitos anos, ao se encontrarem novamente, as pessoas talvez vão lembrar daquele, olha, né? Você lembra daquele dia, né? Que a gente lá desentendeu, eu joguei a pedra, você machucou. Aí você, como é que eu vou esquecer? Olha aqui a cicatriz, né? Ou seja, ficou a cicatriz, mas não ficou o ressentimento, né? Então é nesse sentido que ele está falando para a gente, para que a gente possa trabalhar dentro das nossas possibilidades, dentro do nosso entendimento, essa questão de deixar para trás, de desenvolver um novo olhar, né? Uma outra situação é não se sentir ofendido. Essa é uma orientação também que o Evangelho nos traz, de não se sentir ofendido. E à medida que a gente consegue, né, essa conquista de não se ofender, né, com algo que nos foi desdito, aí sim será ainda mais feliz de nossa parte não carregar esses ressentimentos dentro de nós, não é? Ele fala aqui de uma forma bastante interessante: perdoa quantos te aborreçam, perdoa quantos te firam, perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente, né? Então, ele está finalizando aqui o nosso momento, trazendo para a gente essa fixação do pensamento, da gente deixar para trás aquilo que não vai nos acrescentar nada de bom, né? Ao contrário, que ainda vai nos amarrar em situações mais difíceis, até mesmo em outras próximas vidas, né? Que possamos então aprender esse perdão que Jesus nos orienta nesse texto tão bonito, né? Muita paz, muita luz para todos. Até uma próxima oportunidade. Olá, interessante que vocês estão dando uma olhada aí, né? Olha, de que nós vamos falar? Liberdade, lei de liberdade. É muito importante, sabe, que todos nós possamos tirar proveito de muitos ensinamentos, muitos conhecimentos interessantíssimos que tem neste livro maravilhoso. Olha essa capa, que coisa linda. Livro dos Espíritos. Por que Livro dos Espíritos? Porque trata de questões da espiritualidade, não é? E na terceira parte, porque a gente chama de terceiro livro, mas está tudo aqui dentro. Então, fala das leis morais. Eu até, dessa vez, eu fiz questão de colocar aqui para vocês saberem um pouquinho mais do que contém. Olha, sabe o que acontece? Tem muitas famílias que fazem o culto no lar, tem muitas pessoas que estudam o Livro dos Espíritos, recorrem a ele de vez em quando, mas que não sabem ainda deste conteúdo fantástico, maravilhoso, que é no terceiro livro, que são as leis morais. Dá só uma olhada aqui para vocês terem uma ideia do conteúdo das leis morais, de que fala, sabe, essa obra. Lei de igualdade, além dessa que a gente vai olhar agora, que é a lei de liberdade. Lei de igualdade, lei do trabalho, da reprodução, olha que fantástico, conservação. Tem uma que é muito interessante, que soa a incoerência, mas não é incoerente coisa nenhuma. Lei de destruição. Sabia? Existe a lei de destruição. É preciso destruir para reconstruir. É muito interessante. Não vou dar dica, não vou adiantar nada, não, para que vocês possam ir lá e olhar. Lei de sociedade, lei de progresso, lei de justiça, amor, caridade. É fantástico o terceiro, né? O terceiro livro que contém aqui, né?
Então, às vezes, você quer saber as normas, as leis naturais de Deus em torno destes assuntos, progresso, igualdade, trabalho, tem uns conhecimentos fantásticos, coisas assim que até então a gente não tinha pensado. Deixa a gente fazer uma visitinha lá não, tá? E dentro da lei de liberdade que nós vamos dar uma olhada, é claro, nós vamos estudar a lei de liberdade toda, não é? São muitas perguntas. Aqui o tanto de assunto que tem. Vou ler para vocês. Dentro da lei de liberdade, olha o tanto de assunto. Escravidão, liberdade do pensamento, liberdade de consciência, livre-arbítrio. Você quer saber a quantas anda seu livre-arbítrio? Vai lá, dá uma olhada. Fatalidade, as fatalidades da vida, conhecimento do futuro. Queridos, é muita novidade, é muita coisa bacana, é um conteúdo muito rico, afortunado, que nós temos em nossas mãos e precisamos de ler isso, de saber essas coisas, porque dilata o nosso entendimento, sabe? É só uma dica mesmo que estou dando para vocês, porque é muito interessante. Hoje nós vamos ficar só com liberdade natural, que está dentro da lei de liberdade. Liberdade natural. Super interessante. Então, vem essa pergunta sobre a liberdade absoluta. Liberdade absoluta? Mas existe? Como é que é isso, Guigui? Liberdade absoluta? Mas é verdade? Existe? Como? Como que existe? Onde? Quando? Como é que é isso? Vamos ver agora, tá? Exatamente neste livro que também tem essa capa, cor de rosa, todo rosa. É muito interessante. Vamos dar uma olhada, então, na liberdade natural, né? Nós vamos dar uma olhada nessas questões da liberdade. É bom que vai suscitar em você muita curiosidade e você vai lá neste livro e vai se inteirar de outras coisas muito interessantes que tem lá, né? Então, a pergunta 825: há posições no mundo em que o homem possa se vangloriar de gozar de uma liberdade absoluta? Existe alguma condição que o homem pode se vangloriar de ter uma liberdade absoluta? Olha a resposta da espiritualidade maior. Olha só o que os nossos amigos, os anjos do Senhor, revelaram, não é? Não, não, não tem como. Por quê? Porque todos necessitam uns dos outros, os grandes como os pequenos. Então não tem como ter liberdade absoluta. Mas espera aí, calma, existe uma condição, existe um jeito. Vamos dar uma olhada. Nem tudo está perdido. Tem um jeito, né? De nós sabermos. De sabermos quando, onde e como há, sim, uma liberdade absoluta. Sabe como? Tan, 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 tan. Presta atenção. Então, próxima pergunta. Qual seria a condição na qual o homem poderia gozar de uma liberdade absoluta? Então existe uma forma, existe um jeito. Sabe como? Desde que ele seja um eremita no deserto. Pronto. Você quer ter liberdade absoluta? Ninguém manda em mim, mas eu também não mando em ninguém, não tem ninguém para eu mandar? Vai para o deserto. Seja um eremita. Gostou? É uma oportunidade, né? É uma condição. Então, vamos lá. Agora, presta atenção. Desde que haja duas pessoas juntas, né? Ele usa aqui 2 homens juntos, eles têm direitos a respeitar. E não tem mais, por conseguinte, a liberdade absoluta. Absoluta. Acabou. Acabou. Se chegar alguém, né? Vocês lembram do filme O Náufrago? Ali ele tinha liberdade absoluta, ele estava sozinho naquela ilha, né?
Mas desde que chega uma outra pessoa, acabou a liberdade absoluta. Então, tem muitas opções, não. Não é? Mas para que também, né, meus irmãos? Para que liberdade absoluta? Para exercitar com quem? Com o quê, não é? Tomar uma aguinha? Tem mais coisas interessantes aqui. A obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o direito de ser independente consigo mesmo? Vou repetir. A obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o direito de ser independente consigo? De modo algum, porque é um direito que ele vem da natureza, é natural. Entenderam? Próxima pergunta. Como conciliar as opiniões liberais de certos homens com o despotismo que, frequentemente, eles próprios exercem no seu interior e sobre os seus subordinados? Ou seja, falam uma coisa e pregam uma coisa e fazem outra, né? Vou ler de novo a pergunta. Como conciliar as opiniões liberais de certos homens com os posicionamentos déspotas que eles têm, não é? Ali no seu modus vivendi, não é? E com seus subordinados. Como é que fica isso? Não é? Resposta, vamos lá. Eles têm a inteligência da lei natural, estando ela contrabalançada pelo orgulho e pelo egoísmo. Então, é uma inteligência que está contaminada, não é? Por muito egoísmo, muito egocentrismo, muita prepotência, muita insolência, muito desrespeito, né, ao próximo. Eles compreendem o que deve ser, quando seus princípios não são uma comédia representada calculadamente, mas não fazem. Entenderam? Aonde estão escritas as leis de Deus, meus queridos? Na nossa consciência. Então, nós temos consciência de tudo, entendem? Nós sabemos o que é certo, o que é errado, nós sabemos de tudo, mas não fazem, sabe? Então, Kardec, que faz as perguntas, não se contentou só com essa pergunta. Aí ele aprofunda um pouco mais, ele quer saber mais. Aí ele pergunta assim: ser-lhes hão levado em conta em outra vida os princípios que professaram neste mundo? Ser-lhes hão levado em conta na outra vida os princípios que eles professaram neste mundo? Então, tem uma resposta muito interessante da espiritualidade, que fala assim. Aliás, nós colocamos aqui, olha, tá mais fácil. Quanto mais inteligência tem o homem para compreender um princípio, menos é desculpável de não aplicá-lo a si mesmo. Quanto mais inteligência tenha o homem para compreender um princípio, menos é desculpável o fato dele não aplicar a si mesmo. Então, ele tem inteligência, ele tem conhecimento dos princípios, todos, não é? Mas ele não aplica, não tem desculpas, porque ele sabe, ele tem consciência. Então, respondendo aqui a essa pergunta, que eles fazem, seriam levados em conta na outra vida, os princípios que professaram neste mundo, quer dizer, vai ser levado em conta, mas dentro de uma certa cobrança, porque eles tinham princípios, mas eles não os aplicavam, não é? Claro que tinham bons princípios, mas em nome do empoderamento financeiro, em nome do orgulho,
e de egoísmos e vaidades e tantos outros sentimentos deploráveis, né? Eles acabavam por passar por cima desses princípios, digamos, das leis naturais de Deus, princípios cristãos, né? Então, é claro que será objeto de corrigendas isto, e provavelmente vão sentir na própria carne isto, se bem que a lei de Deus, né, o que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou foi a lei de amor, a lei do perdão. Então, cada encarnação aqui na Terra é um perdão de Deus, não é? Cada vez que nós temos uma oportunidade de estarmos aqui agora, é Deus nos perdoando, mas da seguinte forma, renovando a nossa oportunidade para nós termos uma chance de fazer diferente. Não é para fazermos mais do mesmo, não é? É para fazermos diferente. Então, muitas vezes pode acontecer que, ao invés de vir pagando com a mesma moeda, eles podem vir na mesma condição de certo empoderamento financeiro, porém gerando vida, gerando saúde, gerando bem-estar, felicidade, gerando emprego. Entendem? Não é a lei de Deus, não é apenas de talhão, olho por olho, dente por dente, absolutamente. Nós vamos ter oportunidade, sim, de resgatar todo o mal que fizemos, ou que deixamos, ou o bem que deixamos de fazer. Mas não é, muitas vezes, não é passando pelo mesmo problema, sabe? Muitas vezes, ao invés de gerar doenças, gerando saúde. Aí a gente renasce com as mesmas oportunidades, porém, o aprendizado já se consolidou na nossa alma e nós vamos fazer diferente. Mas tem só mais um pedacinho aqui dessa resposta que eu vou ler para vocês, que é interessante. Digo-vos, em verdade, que o homem simples, mas sincero, está mais avançado no caminho de Deus do que aquele que quer parecer o que não é. Entendem? O homem simples, mas sincero, está mais avançado no caminho de Deus do que aquele que parece ser o que não é. Quanta simplicidade nós temos encontrado, não é? Em muitas pessoas que nem frequentaram bancos de escola. A questão da fé, por exemplo, olha que interessante. A fé é assim: quanto mais conhecimento nós adquirimos, quanto mais entendimento, conhecimento nós nos imbuímos, mais vai ampliando o nosso conhecimento, vai dilatando o nosso entendimento, e nós vamos, então, tomando posse dos fatos, das coisas, e vamos consolidando a nossa fé. Ô, Guigui, mas se uma pessoa que não tem leitura, que não tem acesso à leitura, como nós temos, e que é assim, igual as pessoas falam, um poço de fé, né? Tem realmente uma fé inquebrantável, uma fé robusta, queridos, são espíritos já feitos, já praticamente prontos, e que renascem, reencarnam numa condição de bastante humildade, simplicidade, para soerguer outras pessoas, sabe? E para trabalhar outras áreas, outros campos, que realmente já não necessita mais. Muito interessante. Nós temos alguns minutinhos, vamos dar uma olhada aqui numa questão muito interessante, que é do livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio também está dentro da lei de liberdade. Vocês estão curiosos, né? Vai lá no livro dos Espíritos, pega lá o capítulo 10, né? 10 das leis morais, e dá uma lida lá, a lei de liberdade. Fantástico, que fala sobre o livre-arbítrio, é muito interessante. Não sei se vocês sabiam, dica de amor. O livre-arbítrio é inviolável. Vocês sabiam? Inviolável. Nem os santos, nem os anjos do Senhor,
nem Nossa Senhora, nem Nosso Senhor Jesus Cristo intercedem no livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Tanto dos encarnados quanto dos desencarnados. Entendem? Não são só encarnados que têm livre-arbítrio, não, viu, meus queridos? Os desencarnados também. Haja vista que muitas vezes tem as programações para reencarnação, mas os espíritos que fazem as suas escolhas. Eles podem, eles têm opção por não reencarnar, não é? Eles podem adiar ao máximo uma reencarnação. Agora, se está dentro de uma programação que envolve outras pessoas, um círculo familiar, por exemplo, né? Aí tem as reencarnações compulsórias, aí não tem jeito não. Mas o espírito tem seu livre-arbítrio para fazer suas escolhas, né? Na verdade, a pergunta 258 do Livro dos Espíritos fala sobre as escolhas do gênero de provas que nós vamos passar aqui. É muito interessante. Vai lá. Pergunta 258 do Livro dos Espíritos. E tem também a pergunta 335, que já fala da escolha do corpo. Olha que interessante. Gente, é muito interessante, vocês têm que saber isso. É tão vasto esse campo das informações, das surpresas, das imprevisibilidades, né, espirituais, que nós podemos escolher o corpo, e é importante que a gente escolha bem, porque o corpo vai ser nosso instrumento para o nosso aperfeiçoamento, né? Então, o que nós colocamos aqui? Somos livres, é uma frase do Chico, olha que interessante. Somos livres para decidir sobre nossos atos, muito embora nos tornemos escravos das suas consequências. Somos livres para as nossas escolhas, tanto desencarnados quanto reencarnados. Mas, porém, nós temos uma responsabilidade inquestionável, não é? Sobre as consequências das nossas escolhas. Tá vendo como é que é a questão do livre-arbítrio, né? Escolhemos, mas temos que ter consciência que somos responsáveis, né? Vamos só lembrar aqui, falar sobre escolhas. Porque Deus é bom, presta atenção, só para a gente encerrar. Porque Deus é bom, Ele nos deixa plantar o que nós queremos plantar. Porque Deus é muito bom. Então, Ele deixa a gente fazer nossos plantios, né? De acordo com as nossas noções, ou então ausência de noção. Tem gente que não tem noção, né? Sem noção, não é verdade? Então, mas porque Deus é justo, soberanamente justo, nós temos que colher o que nós plantamos. Entendem? Essas perguntas que nós lemos aí agora sobre a liberdade absoluta, tem disso. Quer liberdade absoluta? Olha o que você está plantando. Vai ter que colher, não é? Entende? Nós temos que prestar atenção nisso. Vocês estão percebendo? Então, tem muitos princípios que nos norteiam, não é? Não tem como nós sairmos dos trilhos se nós temos se as leis de Deus estão escritas na nossa consciência, e se nós temos uma vasta literatura para consultarmos, para aprendermos, para internalizarmos os conhecimentos. E não basta também só isso, sabe? Nós temos que aprender e praticar, senão nós vamos ficar um poço de teoria, só isso, não é? Uma superfície envernizada, brilhando, mas por dentro, não é? Sem conteúdo, vazios, completamente vazios. Então, vamos voltar lá. Se Deus, porque Deus é bom, infinitamente misericordioso, Ele nos deixa plantar o que nós queremos. Mas, espera um pouquinho, deixa? Como assim? Ele nos deixa plantar,
mesmo sabendo que a gente está plantando espinheiros? Como é que é isso? Não é? Vamos pensar, vamos refletir aqui. Né? Mas Deus vai poder ficar pegando em nossa mão, nos coibindo? Ele vai interferir no nosso livre-arbítrio? Não. O livre-arbítrio é inviolável. Entenderam agora? Então, vamos voltar mais uma vez aqui, ó. Uma liberdade absoluta, não é? Então, se nós queremos ter se queremos ter o respeito, se queremos ter a admiração, se queremos ter a consideração, nós temos que fazer por onde merecemos tudo isso. Então, não é que Deus deixa ou não deixa nós fazermos os nossos plantios. Nós, usando o nosso livre-arbítrio, do nosso potencial de escolhas, nós vamos fazendo. Agora, é importante você perceber as suas colheitas. O que você está colhendo, não é? Porque não podemos sair por aí culpando Deus e o mundo, né? Culpando os espíritos, não é? Tem espíritos obsessores que disso aí eles não têm culpa. Entendem? Disso que você está reclamando, que você está fazendo uma colheita, mas uma péssima colheita, eles não têm culpa. E a gente continua culpando os pais, na verdade, pelas nossas colheitas, culpamos chefe, não é? Os colegas, os vizinhos. A gente acha culpa para todo mundo, não é? Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Fica meu convite para vocês aprofundarem um pouco mais, que tem muita coisa interessante. Dá mais uma lida lá nessa questão da liberdade absoluta, se é isso mesmo que você quer, né? Sinto muito decepcioná-los, mas não existe. Não existe liberdade absoluta. Não existe. Sinto decepcionados. Vai lá, dá mais uma olhada, tá? Nisso que a gente leu, para você ter a certeza absoluta que não existe liberdade absoluta. Um beijo, fiquem com Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo derrame muitas bênçãos sobre todos nós, sejamos fortes, sejamos firmes, sejamos alegres, bem dispostos, animados, e vamos atrair, assim, as benesses, todas que Deus tem para nos dar abundantemente. Um beijo no coração de vocês. Vocês estão vendo aí, né? Meu canal. Por favor, inscrevam-se no meu canal, no YouTube. Tem mais um tanto de assuntos interessantes, pequenininhos igual este, que nós estamos colocando para vocês. Aproveitem bastante e estamos à disposição. Um beijo, fiquem todos com Deus. Muita paz.